Olá, alunos e alunas da psicologia. O objetivo dessa videoaula é a gente fixar os conteúdos da primeira aula da fase 2 do regime especial e vocês terem aí uma boa introdução à cosmovisão reformada a partir daquela comparação que nós fizemos na primeira fase entre as principais cosmovisões, né? A ideia é fazer aqui 2 vídeos, se precisar, né, de no máximo 10 minutos cada um, e vocês terem esse conteúdo dessa aula introdutória bastante fixados. Tenham vocês já recebido na semana passada esses primeiros conceitos, fica fixado, e quem não recebeu pode acessar aqui para ter essa ideia. A questão aqui é que no nosso curso de Cosmovisão Reformada, na primeira etapa, digamos assim, do semestre, até a primeira avaliação, a gente tem uma espécie de catálogo de todas as cosmovisões. E agora a gente tem especificamente a cosmovisão reformada, tá? Localizada no tempo, né, conforme nós temos localizado todas as cosmovisões, numa espécie de perspectiva linear, a cosmovisão reformada ela vai tanto do teísmo, naquilo que surge a partir do 4º século da era cristã, né, como enquanto cosmovisão, ou seja, depois da definição do cristianismo como uma religião oficial da principal potência política da época, que era o Império Romano, você passa a ter, durante toda a Idade Média, todo o período da Idade Média, entre o 4º século e até os dias de hoje, um predomínio e uma certa importância de uma perspectiva teísta de mundo, né? A gente viu bastante que as demais cosmovisões elas surgem principalmente a partir da Reforma, né, com a ideia de liberdade de expressão, com a ideia das revoluções que vieram, e culminando ali no século XVIII com o Iluminismo, com a Revolução Francesa, você tem o estabelecimento de novas perspectivas de enxergar o mundo, né? Começando com o deísmo, depois o naturalismo, depois o niilismo, e a gente meio que foi colocando isso em termos temporais. Pois bem, a gente passou por todas elas, e agora a gente vai fixar um pouco em termos da cosmovisão reformada, que tem realmente sua origem na Reforma Protestante. E que, por sua vez, é uma espécie de aprofundamento e aprimoramento de conceitos do cristianismo, portanto, do teísmo cristão, de forma mais aplicada à realidade que se vive, inclusive contestando e contrastando com algumas práticas e algumas perspectivas estabelecidas até então na sociedade com uma espécie de base no teísmo. Só para dar um exemplo aqui. Até o 15º século da era cristã, você tinha um predomínio, por exemplo, da igreja e um controle sobre o conhecimento, sobre a ciência. A partir da Reforma, não. A perspectiva da ciência é da ciência. E o homem é livre e ele é criado à imagem e semelhança de Deus com potencial para o conhecimento, para a consciência e para o desenvolvimento da ciência. E a igreja não tem nada a ver com isso. Tá? Então, só para dar um exemplo aí dessa mudança. Tá? Então, a ideia aqui é a gente passar por esses slides que nós já vimos lá na primeira fase e começar a conversar sobre o calvinismo, sobre essa perspectiva reformada de mundo, e não uma perspectiva religiosa, ou uma perspectiva reformada da religião.
a primeira coisa que a gente tem que pensar sobre o calvinismo e sobre a cosmovisão reformada é que ela é uma forma de compreender o mundo como um todo, e não apenas ficar associado à questão religiosa. Tá? A gente vai compreender isso à medida em que, por exemplo, vocês realizarem a pesquisa que eu pedi para a aula 2, de permitir ou buscar na pesquisa lá no Google Scholars o diálogo do calvinismo com várias partes, com vários aspectos da vida. Né? Então, para a gente fixar, gastei aí 5 minutos nessa introdução, a gente vai passar aqui e falar um pouco do teísmo nesses aspectos, sobre os temas lá das 7 perguntas do James Sire. Né? Onde que fica essa bolinha? Deixa eu diminuir ela. Ok. Então, eu vou me poupar, de poupar vocês também, de repetir as perspectivas naturalista e de nova era, tá bom? A gente fica aqui só com a do teísmo e a gente aplica isso à perspectiva reformada ou calvinista de mundo, tá? Então, o primeiro assunto é Deus. Se Deus existe, se não existe. Obviamente, para o teísmo cristão e para o calvinismo, Deus existe, mas não é uma mera expressão ausente ou meramente religiosa enquanto cerimonial da existência. Né? Então, no teísmo, acho que tem aqui um recurso que a gente usa aqui. Eu poderia escrever aqui, né? Deixa eu... ele sai. Tá. Então, vamos lá. Deus é infinito, autocriado, trino, é um Deus relacional. Então, todo relacionamento humano tem origem na pessoa de Deus e na Trindade, porque a perspectiva cristã da compreensão de Deus é que Deus é uma comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, esse é um dos mistérios da fé cristã, porque essas 3 pessoas são, na verdade, uma só pessoa, né? Mas com papéis diferentes na história da redenção, ou na história da intervenção de Deus no mundo. Esse é um assunto mais para a religiosidade, a gente pode passar. Mas um aspecto importante, desde lá o Império Romano, é que Deus é pessoal, portanto, é possível um relacionamento com ele, né? É um Deus transcendente e imanente, ou seja, ele ao mesmo tempo que está acima do ser humano, ele se revela ao ser humano, transcendente. Transcende a realidade, igual o Nietzsche falou lá do super-homem, alguém que está acima, mas ele é imanente, ele está presente também por intermédio das orações e desse aspecto relacional, ele também é um ser imanente. Ele é onisciente, aqui a razão e a origem do conhecimento, né? Deus sabe todas as coisas, não apenas no sentido de que ele prevê um futuro que está pronto, no sentido de uma mera manipulação, né? Ou seja, se está tudo pronto, ninguém precisa fazer nada. Não, ele sabe, mas ele tem a sua ação a partir das ações humanas também. Então, os homens são responsáveis por aquilo que eles fazem. É um Deus soberano, ou seja, tem domínio e poder sobre todas as coisas, mas ele também é bom. Aqui também tem um outro problema grande, em termos de discussão entre os crentes e os ateus, né, os teístas e os ateístas,
porque os ateístas vão dizer, ou Deus pode todas as coisas, e aí o mal não existiria, ou ele não permitiria que o mal existisse, ou ele não pode todas as coisas, ele não é todo poderoso, por isso o mal existe. Ou seja, na cabeça de um ateísta é impossível você conceber Deus como todo-poderoso, soberano e bom. Ou ele não tem todo poder, por isso o mal existe, ou ele não é bom, por isso o mal existe. Não, o calvinismo não pensa assim. A teologia reformada entende que Deus é soberano, sim, sobre toda a criação, que ele tem os seus decretos, os seus eternos decretos, porém, ele o faz valer a partir da liberdade humana, da livre agência. Ou seja, os seres humanos fazem, estabelecem as suas ações, os seus comportamentos, e Deus age por intermédio disso tudo a partir de uma soberania que não é, digamos, toda toda revelada aos seres humanos. Portanto, os seres humanos eles não sabem tudo sobre os decretos de Deus. Eles não têm esse acesso às razões de Deus agir conforme ele age. Tá? Eu vou parar aqui por causa do tempo, tá bom? E depois, no outro vídeo, a gente faz todas os outros itens da comparação de cosmovisões. Okay. Aí aqui